Em uma época onde a igreja ainda caminhava entre sombras de perseguição e o nascimento da fé cristã ainda era recente, uma breve carta foi escrita. Não trazia o nome do remetente nem detalhes do local. Era endereçada a uma figura misteriosa chamada Senhora Eleita e seus filhos. Poucas palavras, mas um peso imenso. Por trás da simplicidade do texto, escondia-se um alerta urgente, quase desesperado. Algo perigoso estava se infiltrando silenciosamente nas casas, nos corações e nas doutrinas. Quem eram esses que João alertava com tanta firmeza? O que exatamente estava em risco e por que ele, o apóstolo do amor, usaria palavras tão cortantes e decididas? O que ele sabia, que talvez nós tenhamos esquecido. Se esse tipo de conteúdo abre seus olhos para o que muitas vezes passa despercebido nas entrelinhas da Bíblia, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Tem muito mais revelação vindo por aí, e você não vai querer ficar de fora dessas descobertas. A segunda carta de João, embora breve em extensão, carrega um peso teológico e pastoral que desafia o leitor atento. Escrita provavelmente no final do primeiro século, em um momento em que a igreja enfrentava crescente pressão externa do Império Romano e conflitos internos por causa de heresias emergentes, este texto ecoa a voz experiente de um apóstolo que viu os dias da glória e da crise. João, o ancião, não escreve com o tom de um acadêmico distante, mas como um pastor que carrega marcas de batalha espiritual e zelo pela verdade. A carta nasce de um contexto em que a fé cristã precisava reafirmar seus fundamentos diante de um cenário cada vez mais corrompido por ensinos distorcidos. O mundo daquela época era marcado pela mistura de culturas, ideias filosóficas e práticas religiosas. A influência do gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo e distorcia a compreensão do Evangelho, já começava a se infiltrar entre os cristãos. Não por acaso, João reforça a centralidade da doutrina de Cristo, sinalizando o perigo daqueles que se afastavam dela. Essa heresia não era apenas um erro teológico, ela minava a própria base da fé cristã, colocando em risco a comunhão com Deus. Era preciso falar com firmeza, e a carta de João faz isso com autoridade, sem perder a ternura pastoral. Esse pequeno escrito também reflete a realidade das igrejas domésticas. Em tempos de perseguição e limitações estruturais, muitas comunidades se reuniam nas casas de crentes fiéis. Isso tornava a fé algo intimamente ligado ao cotidiano e também vulnerável às influências erradas que pudessem entrar nesses lares. A preocupação de João com o ensino correto e com quem deveria ser acolhido ou rejeitado nas casas não era apenas uma questão de cortesia, mas de preservação da fé. O papel da liderança espiritual nesse contexto era essencial. Homens como João não apenas ensinavam, mas também protegiam. Eles sabiam que uma geração inteira de discípulos dependia da clareza com que a verdade fosse comunicada e defendida. A carta, então, torna-se um grito de alerta e, ao mesmo tempo, um gesto de amor. Amor por uma igreja que precisava ser guiada com firmeza e compaixão. Hoje, ao ler essa epístola, somos convidados a retornar às raízes da fé em um tempo igualmente carregado de vozes contraditórias. A urgência que moveu João ainda ecoa com vigor entre os que desejam viver uma fé pura e perseverante, mesmo em meio a um mundo que insiste em corromper a verdade. A destinatária da carta é uma figura envolta em mistério, a Senhora Eleita e seus filhos. Esta expressão tem despertado debates entre estudiosos há séculos. Seria uma mulher cristã influente ou uma metáfora para uma igreja local? Embora a resposta definitiva talvez só o céu revele, a ambiguidade do termo é, por si só, reveladora. João escolheu essa linguagem propositalmente, unindo o cuidado pastoral com uma sabedoria espiritual que protegia os destinatários em tempos de perseguição.
A carta precisava ser compreendida por quem a recebia, mas talvez não por olhos inimigos. Se for uma mulher cristã, como muitos acreditam, essa escolha revela algo profundo, o papel vital das mulheres na igreja primitiva. Elas não eram apenas ouvintes, mas lideravam, discipulavam e hospedavam as reuniões cristãs em suas casas. A menção aos filhos pode se referir tanto a filhos biológicos quanto aos membros daquela igreja doméstica, formados por seu exemplo e fé. Essa leitura destaca o impacto silencioso, mas poderoso, de mulheres que sustentaram a igreja com fé firme e amor perseverante. Por outro lado, se a senhora eleita representa uma igreja local, o uso de linguagem simbólica carrega uma beleza escatológica e eclesiológica. A igreja, como noiva de Cristo, é tratada com dignidade, pessoalidade e afeto. João não escreve a uma instituição fria, mas a um corpo vivo, cheio de pessoas, com histórias, lutas e esperanças. Isso reforça o vínculo entre os apóstolos e as comunidades, mostrando que cada igreja era acompanhada, corrigida e encorajada em amor. Seja qual for a interpretação preferida, o que não pode ser ignorado é a intimidade com que João se dirige a ela. Ele fala como quem conhece, ama e se importa profundamente com o destino espiritual daquele grupo. Isso muda a maneira como lemos o texto. Não é uma advertência genérica, mas um cuidado personalizado, voltado a alguém ou a uma igreja que estava sob ameaça real. E essa ameaça não vinha apenas de fora, mas de dentro. Falsos mestres tentavam conquistar espaço por meio da hospitalidade inocente dos cristãos. Isso nos lembra que o Evangelho é sempre pessoal. Deus não lida com multidões indiferenciadas. Ele chama, adverte, consola e confronta pessoas reais. Na medida em que nos colocamos na pele da senhora eleita, a carta passa a falar conosco diretamente, mostrando que nossa fé também precisa ser protegida, vivida e cultivada com discernimento e coragem. João não perde tempo com rodeios. Logo nos primeiros versos, ele destaca que ama a senhora eleita na verdade e que todos os que conhecem a verdade compartilham desse mesmo amor. A repetição da palavra verdade não é casual. Ela surge como o centro nervoso da carta. Em tempos onde o engano se espalhava sorrateiramente pelas igrejas, falar sobre a verdade não era apenas uma escolha estilística, mas um ato de resistência espiritual. O apóstolo compreendia que a sobrevivência da fé dependia da fidelidade a essa verdade. Mas o que exatamente João entendia por verdade? Não era apenas um conceito abstrato, mas uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, crucificado e ressuscitado. Toda tentativa de negar essa realidade, como faziam os gnósticos ao rejeitarem a encarnação, era vista como uma ameaça mortal à fé cristã. João sabia que sem Cristo encarnado não haveria redenção. A verdade, portanto, era doutrinária e viva, e proteger essa verdade era mais do que obrigação, era missão. A urgência em reafirmar a verdade nasce da constatação de que muitos estavam sendo enganados. Os falsos mestres não se apresentavam como inimigos declarados. Eles vinham como irmãos, usavam palavras doces, compartilhavam refeições e conquistavam confiança. Essa sutileza tornava tudo mais perigoso. João chama a atenção para isso com a autoridade de quem já havia visto lobos se infiltrarem no rebanho. Sua carta é como o som de uma trombeta no meio da madrugada, chamando à vigília. Vivemos dias em que a definição de verdade tornou-se fluida. O relativismo ganha força e as convicções cristãs são tratadas como meras opiniões pessoais. A carta de João, então, brilha como um farol em meio à neblina. Ela nos convida a olhar para o Cristo verdadeiro, a rejeitar qualquer versão adulterada do Evangelho e a valorizar o ensino fiel. Sem essa base sólida, a igreja desmorona.
a comunhão se desfaz e o testemunho perde sua potência. Manter a verdade acesa no coração não é uma tarefa passiva. Exige vigilância, estudo, oração e coragem para confrontar o erro quando ele se apresenta com aparência de piedade. A urgência de João não era fruto de paranoia, mas de profunda consciência pastoral. Quem ama a igreja não tolera o engano. Quem ama a verdade está disposto a lutar por ela, mesmo que essa luta custe relacionamentos, posições e conforto. Aliás, lendo até aqui, me diga, você já tinha parado para pensar que proteger a verdade pode significar dizer não, até mesmo a quem parece inofensivo? Quero saber como você enxerga isso. Escreve aqui nos comentários a sua visão sobre o equilíbrio entre amor e firmeza na fé. Entre os pilares mais sublimes da carta de João está a fusão entre amor e obediência. O apóstolo não trata esses dois temas como conceitos independentes, mas como uma única estrada com dois lados que se completam. Quando ele pede que os cristãos amem uns aos outros, imediatamente associa esse amor à obediência aos mandamentos de Deus. Em um tempo onde o amor era distorcido em sentimentalismo ou em permissividade doutrinária, João reafirma que amar, verdadeiramente, é andar conforme a vontade do Senhor. Essa não é uma emoção solta, mas uma prática alicerçada na palavra. A beleza desse ensinamento está em sua simplicidade profunda. Obedecer é amar, e amar é obedecer. Quem diz amar a Deus e ao próximo, mas despreza os ensinamentos de Cristo, está se enganando. João resgata um princípio que já havia sido apresentado com clareza por Jesus, em João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A coerência entre fé e prática, entre doutrina e conduta, torna-se vital para manter a integridade da vida cristã em meio a tempos conturbados. No entanto, essa obediência não é um fardo legalista, mas a expressão mais autêntica de um coração transformado. João fala a uma comunidade que conhecia os mandamentos desde o princípio, o que indica que não se tratava de uma nova doutrina, mas de um chamado a permanecer firme no que já havia sido recebido. Essa constância, essa fidelidade ao que é eterno, torna-se um escudo contra as heresias que tentam se vestir com roupas de novidade ou revelação superior. Esse elo entre amor e obediência também protegia a comunidade contra divisões. Enquanto os falsos mestres buscavam introduzir doutrinas que exaltavam o intelecto, a verdadeira fé se manifestava em simplicidade prática. Amar, servir e obedecer a Cristo. Isso criava um ambiente de confiança mútua, onde os crentes podiam se apoiar uns nos outros, não por carisma ou eloquência, mas pela evidência do amor obediente que os unia. Nos dias de hoje, quando o amor muitas vezes é usado como desculpa para aceitar qualquer ideia ou comportamento, esse ensinamento de João nos chama de volta ao centro. Amar não é aceitar tudo, mas sim permanecer firmemente ancorado na verdade, ainda que isso nos custe a aprovação de muitos. Amor genuíno não se curva ao erro, ele permanece fiel à vontade de Deus. João coloca a doutrina de Cristo como uma fronteira intransponível entre a verdadeira fé e o engano destrutivo. Qualquer um que não permanece na doutrina de Cristo revela-se como alguém que não tem a Deus. Uma declaração clara, sem espaço para relativizações. A questão não era apenas um desvio leve ou uma variação aceitável na interpretação. Era uma transgressão grave, com implicações eternas. Para João, o ponto central era este. O que se crê sobre Cristo determina a natureza da fé de alguém. A doutrina de Cristo envolve, antes de tudo, o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Negar essa verdade, como faziam muitos falsos mestres na época, era desmoronar toda a estrutura do Evangelho.
João já havia combatido essa mesma heresia em sua primeira carta, especialmente em 1 João, capítulo 4, versículo 3, quando afirma que todo espírito que não confessa Jesus como vindo em carne não procede de Deus. A heresia não era apenas teórica, ela afetava a salvação, a comunhão e a vida prática da igreja. Esse ponto doutrinário não era negociável. Ao contrário de questões secundárias ou disputas de opinião, a cristologia era, e ainda é, o cerne da identidade cristã. Negar a encarnação de Cristo, sua divindade e sua obra redentora era abraçar uma fé vazia. Por isso, João é tão enfático: quem ultrapassa os limites da doutrina de Cristo perde tudo, inclusive o próprio Deus. Essa afirmação soa dura aos ouvidos modernos, mas ela é um reflexo da urgência e da seriedade com que os primeiros apóstolos tratavam o Evangelho. Essa doutrina servia também como régua de avaliação. Quando alguém se apresentava como mestre ou líder, o critério não era sua eloquência ou carisma, mas a fidelidade à doutrina de Cristo. O Evangelho não precisava de ajustes culturais, nem de atualizações filosóficas. Ele era, e continua sendo, completo e suficiente. A Igreja, portanto, não deveria tolerar desvios nesse ponto, pois cada concessão poderia abrir portas para heresias destrutivas. Em tempos onde se busca um Cristo adaptável, moldado às preferências do público, esse chamado de João continua atual e necessário. A doutrina de Cristo é o que separa o Evangelho verdadeiro da imitação perigosa. Não se trata de detalhe teológico, mas da essência da nossa fé. O que cremos sobre Cristo define quem somos. E mais do que isso, define se realmente pertencemos a Deus. No cerne da carta de João está a presença inquietante de um inimigo silencioso: os falsos mestres. Eles não vinham como agressores declarados, mas como irmãos aparentes, que se infiltravam sorrateiramente entre os crentes. Eles negavam que Jesus Cristo viera em carne, uma negação que João identifica como sinal claro do espírito do anticristo. Este não era apenas um erro doutrinário qualquer, mas uma oposição direta ao coração do Evangelho. O apóstolo via com clareza: onde a encarnação é negada, o Evangelho é destruído. Esse espírito do anticristo não era uma figura futurista como muitos imaginam, mas uma realidade já presente. João já havia alertado sobre isso em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, dizendo que muitos anticristos têm surgido. Ele falava de mestres que aparentavam fé, mas cujo ensino traiçoeiro colocava em risco a salvação de muitos. O perigo estava justamente no disfarce. Não se tratava de descrentes abertamente hostis, mas de pessoas aparentemente piedosas, cuja doutrina minava silenciosamente os alicerces da fé cristã. A atuação desses falsos mestres era estratégica. Eles se aproveitavam da hospitalidade cristã, da boa vontade dos irmãos e da abertura das casas para espalhar suas ideias. Eram convincentes, sedutores e muitas vezes usavam até a linguagem do Evangelho para enganar. João percebe que não basta amar, é preciso discernir. O amor sem vigilância se torna vulnerável. Por isso ele alerta com veemência: quem recebe esses mestres compartilha de suas obras más. Esse tipo de engano não cessou com os dias apostólicos. Ao contrário, continua a se espalhar nos corredores modernos da religião, com novas roupagens, mas com o mesmo veneno. São ensinos que diluem a autoridade de Cristo, reinterpretam as Escrituras à luz de ideologias passageiras e negam a suficiência do sacrifício da cruz. O espírito do anticristo, embora sutil, continua agindo. E João nos alerta a identificar sua presença, não por aparência, mas pela fidelidade à verdade.
Reconhecer esse espírito exige mais do que conhecimento, exige maturidade espiritual. É necessário estar alicerçado na palavra, sensível à direção do Espírito e atento aos frutos que cada ensino produz. A carta de João nos prepara para não sermos ingênuos. Ela ergue um farol em tempos de trevas doutrinárias e nos equipa a resistir, mesmo quando o erro vem disfarçado de luz. A firmeza com que João escreve essa breve carta não é fruto de impaciência ou dureza de temperamento, mas de uma compreensão profunda do momento espiritual que a igreja vivia. Ele não podia mais se dar ao luxo de falar por parábolas ou analogias. O tempo era de urgência. A infiltração de falsos mestres, o surgimento de doutrinas corrosivas e a passividade de alguns crentes exigiam um posicionamento imediato. João escreve com a precisão de um cirurgião e a coragem de um sentinela. Ele sabia que o engano, se não fosse cortado pela raiz, destruiria vidas inteiras. Essa postura direta reflete o estilo do próprio Jesus. Basta lembrar das palavras duras do mestre aos fariseus e mestres da lei, quando estes pervertiam a verdade com aparência de piedade. Em Mateus, capítulo 23, versículo 27, por exemplo, Jesus os chama de sepulcros caiados. João aprendeu do seu Senhor que amor genuíno não é conivente com o erro. Por isso, sua carta carrega essa tensão entre ternura pastoral e confrontação implacável. A verdade não podia ser negociada, mesmo que isso ferisse susceptibilidades. João também compreendia que a ambiguidade doutrinária não apenas confundia, mas enfraquecia a fé. Ele não queria uma igreja meia certa, nem crentes que vivessem entre dois pensamentos. O evangelho para ele não era um convite à relatividade, mas um chamado à decisão. Por isso, seus escritos são diretos, seus alertas são claros, e suas instruções não deixam espaço para interpretações dúbias. Ele escreve para preservar, para proteger e para fortalecer o que havia sido plantado com tanto sacrifício. Sua franqueza também era um ato de amor. Em um tempo de ameaças, falar a verdade com clareza era um gesto de cuidado. Muitos crentes, especialmente os mais novos na fé, poderiam ser facilmente seduzidos por ensinamentos que pareciam profundos, mas estavam carregados de erro. A voz de João vinha como um alarme. Ele sabia que o silêncio diante do engano era cumplicidade. Por isso, cada linha sua carrega a responsabilidade de um pai espiritual que se recusa a assistir passivamente à queda de seus filhos. Na prática, essa postura de João nos ensina que há momentos em que a firmeza é a forma mais pura de amor. Vivemos em uma era em que a franqueza é confundida com intolerância e o zelo com arrogância. Mas a verdade continua exigindo clareza. Em um mundo que valoriza o discurso suave, João nos lembra que há verdades que, se não forem ditas com coragem, jamais serão compreendidas em sua plenitude. João, ao escrever sua carta, não se limita ao ambiente da igreja institucional. Ele se volta para o espaço mais íntimo e vulnerável da vida cristã, o lar. A advertência contra os falsos mestres está diretamente relacionada ao cuidado com quem é recebido em casa. Essa instrução era de uma profundidade estratégica. Em um tempo onde as igrejas se reuniam majoritariamente em residências, abrir a porta para alguém era também abrir espaço para sua doutrina, sua influência e, potencialmente, sua heresia. O apóstolo ordena que, caso alguém venha com um ensino diferente da doutrina de Cristo, não seja recebido em casa, nem sequer saudado. Isso pode soar extremo, mas revela a gravidade da questão. João não está incentivando a falta de educação, mas sim instruindo a proteger a fé da contaminação. Receber alguém que nega a verdade não era apenas um gesto de hospitalidade, era dar legitimidade à sua mensagem. A porta do lar, portanto, precisava estar alinhada com os portões da fé.
A advertência encontra eco em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Em tempos em que os lares cristãos eram os principais pontos de ensino, oração e comunhão, qualquer influência desviada era uma ameaça direta à integridade da fé da família. Proteger o lar era proteger a igreja. João compreendia isso e, por isso, orientava seus leitores a agirem com discernimento, não por medo, mas por zelo. A aplicação desse princípio nos dias de hoje é urgente. A casa continua sendo o lugar onde valores são formados, onde o evangelho deve florescer de maneira prática. As portas de hoje não são apenas físicas, mas digitais, culturais e ideológicas. Livros, filmes, redes sociais, influenciadores. Todos podem entrar em nossos lares e moldar crenças. O conselho de João permanece atual. Precisamos vigiar o que entra em nossos lares, pois tudo que é recebido sem filtro pode tornar-se doutrina silenciosa. Não se trata de viver isolado ou paranoico, mas de desenvolver uma vigilância amorosa. A proteção do lar é, acima de tudo, um exercício de responsabilidade espiritual. João chama os cristãos a assumirem esse papel, lembrando que a hospitalidade, quando mal direcionada, pode ser a porta de entrada para o erro. E quando o lar se torna vulnerável, a igreja também enfraquece. A hospitalidade sempre foi uma marca da fé cristã. Desde os primeiros dias da igreja, abrir a porta da casa era sinal de comunhão, solidariedade e generosidade. Os missionários, mestres e irmãos itinerantes dependiam dessa acolhida para espalhar o evangelho. João, no entanto, lança um alerta. Essa hospitalidade tão essencial pode se transformar em um canal perigoso quando direcionada aos que propagam heresias. O desafio era equilibrar o amor pelo próximo com a fidelidade à verdade, uma tensão nada fácil de resolver. A carta nos mostra que João não condena a hospitalidade em si, mas sim seu mau uso. Ele compreende que o amor cristão não é cego. É um amor que pensa, que discerne e que protege. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo já havia declarado: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. João caminha por esse mesmo princípio. Acolher é bíblico, mas nunca à custa da verdade. O engano não pode ser tratado com cortesia que pareça concordância. Na prática, isso exigia dos cristãos uma sabedoria espiritual aguçada. Quando alguém batia a porta com uma nova doutrina, era necessário discernir: esse ensino exalta a Cristo como o Filho de Deus encarnado? Esse mestre permanece na doutrina apostólica? Se a resposta fosse não, então a porta deveria permanecer fechada. O zelo pela verdade exigia coragem para contrariar expectativas sociais e até mesmo afetivas. O amor não deveria ser anulado, mas deveria se expressar em proteção. Essa sabedoria é igualmente necessária hoje. Vivemos dias em que a hospitalidade ganhou outras formas. Plataformas digitais, amizades, parcerias ministeriais. E muitas vezes abrimos nossas vidas a influências que negam a essência do Evangelho. João nos convida a revisitar o conceito de hospitalidade, não para rejeitá-lo, mas para santificá-lo. A verdadeira hospitalidade é aquela que recebe Cristo e os que andam conforme sua verdade. Todo o resto precisa ser medido com critério espiritual. Essa tensão é, talvez, um dos grandes testes da maturidade cristã. Ser hospitaleiro sem ser ingênuo. Amar sem ser permissivo. Estender a mão sem abrir o coração ao erro. João não oferece uma fórmula, mas um princípio eterno. A verdade vem antes da conveniência. E todo gesto de acolhimento que compromete a verdade deixa de ser hospitalidade cristã e se torna um risco para a fé. João atinge um dos pontos mais sensíveis da vida cristã quando afirma que quem o recebe em casa e o saúda
torna-se cúmplice das suas obras malignas. Essa declaração, registrada na 2 João, capítulo 1, versículo 11, soa quase como um choque para muitos leitores. Afinal, sempre ouvimos que devemos amar, receber e perdoar. Mas João não está negando isso. O que ele faz é separar com precisão aquilo que é amor genuíno do que é ingenuidade espiritual. O acolhimento, quando mal direcionado, pode ser um ato de cumplicidade com o erro. Discernir quem deve ser acolhido e quem deve ser rejeitado espiritualmente exige mais do que intuição. Exige um coração enraizado na verdade e sensível ao Espírito de Deus. O apóstolo ensina que não podemos separar a ética da hospitalidade da doutrina da verdade. Quando alguém traz uma doutrina diferente da de Cristo e é tratado como irmão, cria-se no ambiente uma falsa sensação de unidade. Isso enfraquece a autoridade da verdade e confunde os mais novos na fé, que podem pensar que toda divergência doutrinária é apenas uma variação legítima da mesma fé. João não sugere rejeitar pecadores arrependidos, nem afastar quem erra por ignorância. Ele fala de mestres conscientes, propagadores intencionais de heresias. Esses não estavam em busca de correção, mas de espaço. Eram lobos vestidos de ovelhas, como Jesus já havia advertido em Mateus capítulo 7, versículo 15. Recebê-los não era apenas um erro social. Era abrir espaço para que o rebanho fosse dilacerado de dentro. Por isso, o amor aqui se manifesta na forma de firmeza e proteção. O texto também revela o nível de responsabilidade que cada cristão possui. Não é apenas a liderança da igreja que deve cuidar da sã doutrina. Cada casa, cada indivíduo, cada lar cristão é chamado a exercer vigilância. Não basta que a igreja como instituição rejeite o erro. Os crentes em suas casas precisam ter o mesmo compromisso. O ensino de João coloca nas mãos de cada fiel a responsabilidade por manter o ambiente espiritual de sua casa limpo de heresias. Discernir, portanto, é um ato de amor, não de arrogância. Amar a verdade é também saber rejeitar o engano. O acolhimento cristão continua sendo uma virtude, mas quando se trata de proteger a pureza do Evangelho, é preciso discernir entre o necessitado que busca a verdade e o mensageiro que a distorce. E nesse ponto, João não deixa margem para dúvidas. João desperta seus leitores para um perigo silencioso, porém devastador: a possibilidade de perder tudo aquilo que já foi conquistado na fé. Ele escreve com pesar e exortação: acautelai-vos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebais plena recompensa. Essas palavras encontradas na 2 João, capítulo 1, versículo 8, são um apelo à vigilância constante. A fé, embora nos seja dada pela graça, exige zelo para ser preservada. O Evangelho não é uma herança automática. É um tesouro que pode ser corrompido se não for guardado com diligência. Esse chamado à vigilância mostra que mesmo os cristãos fiéis não estão imunes à perda espiritual. Não se trata de uma ameaça para provocar medo, mas de um lembrete de que a caminhada cristã é feita passo a passo, com constância e atenção. As conquistas espirituais podem ser comprometidas por concessões sutis, por descuidos no discernimento, por amizades que abrem portas para doutrinas perigosas. O zelo dos apóstolos, as orações, os ensinos, tudo isso podia ser jogado fora se os crentes permitissem o avanço do erro dentro da comunidade. Essa vigilância não é solitária, ela é coletiva e pessoal. A igreja é chamada a vigiar junta, como corpo, mas cada membro também tem o dever de proteger sua própria fé. Jesus havia alertado os discípulos em Marcos capítulo 13, versículo 33. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o tempo. Essa vigilância que se aplica ao retorno de Cristo também se aplica à manutenção da doutrina e à integridade da vida cristã. O inimigo do Evangelho é paciente e estratégico,
e sua principal arma continua sendo o engano sutil. O apóstolo usa o termo recompensa para lembrar aos crentes que há um galardão reservado àqueles que permanecem fiéis. A fidelidade à verdade não é em vão. Ela carrega consigo um reconhecimento eterno. Mas há também o risco de perder essa recompensa, não por falta de esforço, mas por falta de vigilância. Isso nos chama à responsabilidade, à oração constante e ao cultivo diário da fé. Manter-se vigilante é proteger não apenas o que recebemos, mas também o que deixaremos para a próxima geração. João fala a uma comunidade, mas também aponta para um legado. Quando abandonamos a verdade, não perdemos apenas algo nosso. Privamos os que virão depois de nós de herdar uma fé íntegra. Vigilância, portanto, é também um ato de amor pelas futuras gerações. Em tempos modernos, pouco se fala sobre a possibilidade real de perder recompensas espirituais. A maioria das mensagens se concentra em promessas, bênçãos e vitórias. No entanto, João nos obriga a encarar um fato desconfortável. Nem todos que começaram bem terminarão do mesmo modo. A perda da recompensa não significa necessariamente a perda da salvação, mas aponta para a realidade de que nem todos os frutos do nosso trabalho terão valor eterno se não forem mantidos dentro da verdade. João sabia que a igreja estava sendo alvo de manipulação espiritual. Muitos estavam se deixando enganar por ensinos sedutores e, com isso, comprometiam toda uma trajetória de fé. O esforço dos apóstolos, o sofrimento das igrejas, a fidelidade das orações, tudo podia se tornar estéril se o evangelho fosse desviado. Essa perda era dolorosa e evitável. João queria evitar o desperdício da graça, o naufrágio da fé que já havia alcançado tantas conquistas. A advertência de João ecoa o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, quando fala sobre a obra de cada um sendo provada pelo fogo. Se a obra resistir, haverá recompensa. Se não, será consumida, embora o homem seja salvo como que pelo fogo. Há, portanto, uma diferença entre ser salvo e ser recompensado. João quer crentes que não apenas entrem no céu, mas que o façam com honra, fidelidade e fruto espiritual legítimo. Esse tema é vital para nossos dias, quando há uma grande valorização de resultados visíveis e pouca atenção à solidez doutrinária. Muitos ministérios crescem, muitas igrejas enchem, mas quantas estão fundamentadas na verdade? A perda de recompensa é o preço pago por uma fé que se desviou, ainda que externamente pareça bem-sucedida. João, ao alertar sobre isso, nos obriga a reavaliar os critérios com os quais medimos nossa caminhada cristã. Refletir sobre recompensas espirituais é cultivar um senso de eternidade. Não estamos vivendo apenas para este mundo, mas para o tribunal de Cristo. Cada decisão, cada ensino, cada aliança doutrinária importa. João escreve para cristãos que já caminharam muito, mas que ainda precisavam ser alertados. A corrida da fé só termina no último passo, e a coroa da fidelidade está reservada para os que perseveram até o fim. Em sua carta, João traça uma linha clara e intransponível. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. Esta afirmação, presente na 2 João capítulo 1, versículo 9, é uma das mais contundentes declarações de exclusividade da fé cristã. Não basta professar espiritualidade, praticar boas obras ou ostentar títulos religiosos. O que define a comunhão com Deus é a permanência fiel na doutrina de Cristo. E qualquer desvio, mesmo que sutil, é visto por João como uma separação espiritual da fonte da vida eterna. A palavra ultrapassar aqui carrega a ideia de ir além, transgredir, deixar os limites estabelecidos. João está combatendo diretamente aqueles que diziam possuir novas revelações ou uma compreensão superior a respeito de Cristo.
Essas pessoas se apresentavam como mais esclarecidas, mais profundas, mais espirituais, mas haviam deixado para trás o fundamento apostólico. João, com a autoridade de quem andou com Jesus, deixa claro que qualquer cristianismo que vai além da doutrina de Cristo, na verdade, perde totalmente o contato com Deus. Esse alerta é extremamente necessário em nossos dias. O espírito de inovação teológica, embora muitas vezes apresentado como avanço, pode facilmente se tornar uma armadilha. Quando a busca por relevância cultural ou aceitação intelectual leva alguém a reinterpretar os ensinamentos de Cristo para agradar a audiência moderna, corre-se o risco de ultrapassar os limites traçados pela verdade eterna. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo declara com igual firmeza: ainda que nós ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Permanecer na doutrina de Cristo, por outro lado, não significa rigidez seca, mas fidelidade viva. É possível ser firme sem ser frio e fiel sem ser fanático. João convida os crentes a viverem com raízes profundas no Evangelho, sem se deixar levar por modismos teológicos ou discursos cativantes. Essa permanência gera frutos, produz maturidade e fortalece a igreja contra os ataques constantes da falsidade espiritual. A pergunta que cada cristão deve se fazer é clara: minha fé está alicerçada na doutrina de Cristo ou em conceitos que apenas se parecem com ela? João não deixa espaço para neutralidade. Ou se permanece na verdade revelada, ou se caminha longe de Deus, mesmo que se utilize palavras religiosas. Essa é a seriedade de sua advertência e o chamado urgente à fidelidade inegociável. João, ao escrever sua carta, não apenas denuncia os que se afastaram da doutrina de Cristo, mas também exalta os que permanecem nela. Essa permanência não é passiva nem automática. Ela é fruto de decisão, de zelo, de amor pela verdade. A doutrina de Cristo, nesse contexto, é como uma casa segura em meio a uma tempestade. Aqueles que escolhem habitar nela estão protegidos, nutridos e alinhados com o próprio Deus. Permanecer, portanto, não é apenas resistir, é viver plenamente dentro da vontade divina. A ideia de permanência ecoa as palavras de Jesus em João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João, como discípulo que ouviu essas palavras da boca do Mestre, agora as aplica ao contexto doutrinário. Não se trata de um mero apego intelectual às Escrituras, mas de uma comunhão espiritual real que nasce da obediência à verdade revelada. A permanência é relacional, não apenas conceitual. É uma fidelidade que se expressa tanto em crença quanto em prática. Essa postura preserva a integridade da fé e impede que os ventos das novidades doutrinárias derrubem os pilares da comunhão. Em um tempo onde muitos tratam a fé como um campo de experimentações, João convida os crentes a se firmarem no que é eterno. A doutrina de Cristo não muda com as épocas, não se adapta às pressões culturais e não se curva aos modismos teológicos. Ela permanece porque é fundamentada no próprio Deus, que é imutável. O valor dessa permanência se revela nos frutos que ela gera. Crentes firmes, igrejas saudáveis, lares fortalecidos, ministérios frutíferos, tudo isso nasce de uma fé que não oscila com cada nova ideia. Permanecer é resistir ao cansaço, à dúvida e às seduções do erro. É olhar para Cristo e decidir, diariamente, permanecer sob sua autoridade e seu ensino. É construir a casa sobre a rocha, como ensina Mateus, capítulo 7, versículo 24. Essa fidelidade, entretanto, não é obra do esforço humano isolado. Ela é sustentada pela graça de Deus e nutrida pela comunhão com o corpo de Cristo. João nos lembra que não permanecemos sozinhos. Fazemos parte de uma comunidade que guarda, ama e transmite a verdade.
E é nesse ambiente que a doutrina floresce, resiste e transforma. Permanecer, portanto, é um ato coletivo de esperança e compromisso com o eterno. Um dos maiores desafios da fé cristã é equilibrar amor e verdade. João, ao alertar contra os falsos mestres, não está rejeitando o amor. Ele está definindo os limites saudáveis do amor cristão. Em tempos de confusão, muitos associam amor à aceitação irrestrita, mesmo quando há desvio doutrinário evidente. Mas o apóstolo ensina que o amor verdadeiro não é conivente com o erro. Amar é também confrontar, corrigir e, quando necessário, se afastar de influências nocivas à fé. Essa tensão entre amor e separação do erro já estava presente nos ensinos de Jesus. Em João capítulo 17, versículo 17, ele ora ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação não acontece no isolamento emocional, mas na distinção doutrinária. Separar-se do erro é uma expressão de amor à verdade e às pessoas que precisam ser preservadas de heresias destrutivas. João não sugere frieza ou arrogância, mas firmeza com compaixão. O amor cristão não é neutro, ele tem direção, tem convicção, tem alicerce. Quando alguém ensina algo contrário à doutrina de Cristo, amar essa pessoa não significa compactuar com seu ensino. Significa muitas vezes limitar sua influência para que outros não sejam arrastados junto. É um amor que protege, que se recusa a ser cúmplice do mal e que entende que a comunhão espiritual só é possível quando há acordo sobre a verdade central do Evangelho. Essa separação, no entanto, não deve ser feita com espírito de superioridade. Deve ser acompanhada de oração, quebrantamento e desejo de restauração. João ensina a rejeitar o erro, mas nunca a odiar o errante. Há uma grande diferença entre disciplina e desprezo, entre firmeza e arrogância. O cristão maduro é aquele que consegue manter o coração aberto para o arrependimento do outro, mas fechado à penetração do engano. Nos dias atuais, esse equilíbrio é mais necessário do que nunca. A cultura clama por aceitação total, enquanto a fé bíblica exige discernimento. Amar com sabedoria é um dos maiores atos de maturidade cristã. João nos mostra que é possível dizer não com ternura, corrigir com respeito e proteger a verdade sem perder o amor. Nessa tensão, encontramos o caminho da fidelidade e da graça. João mostra que em tempos de engano e confusão, a comunhão entre os fiéis é mais do que encorajadora. Ela é essencial para a preservação da fé. Não se trata apenas de estar junto, mas de estar unido pela verdade. A comunhão verdadeira não nasce da afinidade natural ou de laços humanos, mas da fidelidade comum à doutrina de Cristo. É essa aliança espiritual que permite que os crentes se fortaleçam mutuamente, detectem o erro com mais facilidade e permaneçam firmes mesmo sob pressão. O apóstolo reforça essa ideia quando escreve que a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Essa afirmação, presente na 2 João capítulo 1, versículo 2, mostra que a verdade é a base duradoura que une os crentes. Quando todos compartilham do mesmo alicerce, há segurança, unidade e proteção. A comunhão entre os santos se torna um muro de resistência contra as infiltrações do engano. Sozinho, o cristão se torna vulnerável. Em aliança com irmãos fiéis, ele encontra força e discernimento. Esse princípio não é novo. Desde Atos capítulo 2, versículo 42, vemos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina e a comunhão estavam ligadas. A unidade verdadeira não se constrói em torno de personalidades ou estruturas institucionais, mas em torno da verdade de Deus. Onde essa verdade é abraçada por todos, a comunhão floresce e se torna um escudo espiritual para a igreja.
A comunhão saudável também serve como rede de alerta. Quando um irmão começa a se desviar, a presença dos outros se torna um instrumento de correção amorosa e de restauração. Isso só é possível quando existe confiança mútua, transparência e compromisso com a verdade. João não imagina uma fé vivida de forma isolada. Sua carta é um convite a uma vigilância comunitária, em que todos cuidam da sã doutrina e uns dos outros. Em tempos de individualismo espiritual, essa lição se torna ainda mais valiosa. A comunhão não é um extra, mas um componente vital da vida cristã. João nos chama a buscar irmãos e irmãs que estejam igualmente comprometidos com a verdade. E é nesse ambiente que a fé se fortalece. Os erros são identificados mais rapidamente e o amor se expressa de forma prática e bíblica. Ao final de sua carta, João faz uma escolha surpreendente. Ele opta por não escrever tudo em papel e tinta, mas expressa o desejo de conversar face a face. Esse detalhe, registrado na 2 João capítulo 1, versículo 12, revela uma faceta profundamente pastoral do apóstolo. Ele sabia que nem toda instrução, nem todo cuidado, poderia ser adequadamente transmitido por meio de cartas. Algumas coisas precisavam do calor do olhar, do peso da voz e da presença física. A verdade se comunica melhor quando acompanhada de relacionamento. Esse desejo de encontro pessoal também mostra que João não era um líder distante, frio ou institucional. Ele se preocupava de verdade com seus leitores. Ele ansiava ver a alegria dos seus irmãos e sabia que a comunhão direta fortalecia os laços e aumentava a eficácia do ensino. Mesmo diante de um alerta severo, ele não abre mão da ternura pastoral. Suas palavras finais são como o abraço de um pai espiritual que deseja estar presente, compartilhar e encorajar com o toque da vida real. O gesto de João carrega um princípio atemporal. A fé cristã é profundamente relacional. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 8, Paulo escreve que Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vós, com profunda afeição em Cristo Jesus. Esse mesmo coração pulsa na pena de João. O cuidado com a doutrina não elimina o afeto. Pelo contrário, a verdade que João defende é uma verdade que se comunica com graça, empatia e presença. Além disso, a decisão de João de não escrever tudo revela sabedoria. Nem todos os temas devem ser tratados por correspondência. Em tempos de palavras rápidas e debates digitais, esse exemplo nos ensina a buscar o melhor meio para cada mensagem. Existem verdades que exigem um rosto, uma lágrima, um silêncio partilhado. João queria que a verdade fosse comunicada não apenas com palavras corretas, mas com amor encarnado. Esse encerramento nos inspira a cultivar conexões profundas com nossos irmãos na fé. Não basta ensinar a verdade, é preciso vivê-la em comunhão, com tempo, presença e coração. A carta de João termina, mas a relação com seus leitores não. E isso nos lembra que a verdade, para ser plena, precisa ser vivida no corpo de Cristo, com vínculos reais e compromissos duradouros. Mais de 2000 anos se passaram desde que João escreveu sua breve, porém poderosa carta. E mesmo diante de tanto tempo, culturas diferentes e avanços inimagináveis, as palavras do apóstolo continuam ecoando com uma urgência impressionante. O alerta contra os falsos mestres, a exortação à permanência na doutrina de Cristo, o chamado à vigilância e ao discernimento, tudo continua atual. A pergunta que se impõe agora é: ainda estamos ouvindo a voz de João? Vivemos tempos em que o relativismo ganhou força, em que a verdade bíblica é frequentemente diluída para se adequar a padrões culturais mutáveis. Novos mestres surgem com promessas de revelações mais acessíveis, de evangelhos mais palatáveis, e muitos, sem perceber, estão ultrapassando a doutrina de Cristo. João parece levantar a mão no meio dessa multidão ruidosa e dizer:
Cuidado, guardem o que receberam. Não troquem o que é eterno pelo que é atraente. O conteúdo da 2 João é pequeno em volume, mas imenso em profundidade. Ele não apenas denuncia o erro, ele oferece um caminho seguro. Permaneçam na verdade. Amem com discernimento. Protejam seus lares. Valorizem a comunhão dos fiéis. Esse conjunto de conselhos ainda forma o mapa para uma fé resiliente, fiel e frutífera. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo já havia alertado que viria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. João, com outras palavras, confirma que esse tempo chegou e continua presente. O desafio hoje é não apenas reconhecer o engano, mas resistir a ele com firmeza e graça. Muitos já ouviram esse alerta antes, mas poucos o mantêm vivo no coração. O eco da carta de João precisa encontrar ressonância em nossas igrejas, púlpitos, casas e decisões. Ela nos chama à vigilância amorosa, à doutrina firme, à comunhão sincera. Ela não é um texto ultrapassado, é uma lâmpada acesa em tempos de escuridão crescente. Ainda estamos ouvindo? Ainda temos ouvidos para a verdade que não se curva? A carta está aberta diante de nós, curta em extensão, mas longa em implicações. Se João falasse hoje, ele talvez dissesse exatamente as mesmas palavras, com o mesmo zelo, a mesma firmeza e o mesmo amor. Cabe a nós agora decidir se apenas leremos ou se realmente ouviremos. Há verdades que não podem ser deixadas no silêncio. Se essa mensagem falou com a sua consciência, compartilhe com alguém que você ama. Deixe nos comentários o que Deus te mostrou através dessa palavra. E se ainda não faz parte deste canal, inscreva-se agora. Aqui, cada estudo é feito com temor e verdade, como quem cuida de algo precioso demais para ser esquecido.